Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Começaremos o culto desta noite com uma leitura bíblica. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. É o texto das bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ouviremos neste momento um solo vocal pelo irmão Maurício. Desde o amanhecer, em tua presença quero estar. Com hinos e orações, tua face irei buscar. És tudo para mim, és a razão do meu viver. És o motivo de acreditar que irei vencer. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei? Se subir aos céus, tu ali estás. Se descer ao abismo, ali também tu estarás. Se tomar as asas da alva e for extremidade do mar, ainda lá a tua mão haverá de me guiar. És meu refúgio, és a minha salvação, o meu amparo em meio à tribulação. Tua palavra encheu meu coração de esperança, estando eu em aflição. Teu Espírito encheu-me de poder, renovou-me como a águia e mudou todo o meu ser. Por isso de ti jamais me esquecerei. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei? Se subir aos céus, tu ali estás. Se descer ao abismo, ali também tu estarás. Se tomar as asas da alva e for extremidade do mar, ainda lá a tua mão haverá de me guiar. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei? Se subir aos céus, tu ali estás. Se descer ao abismo, ali também tu estarás. Se tomar as asas da alva e for extremidade do mar, ainda lá a tua mão haverá de me guiar.
Neste momento ouviremos a mensagem de Deus que será proferida pelo pastor Manuel Cavalcante. Então, com muita reverência, com muita gratidão a Deus, ouçamos mais uma palavra dos céus para os nossos corações. Pastor Manuel Cavalcante. Bem, meus irmãos e irmãs, para a nossa reflexão esta noite, nós vamos utilizar o texto do evangelista Mateus, capítulo 10, apenas um versículo, o versículo 16. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, o versículo 16. E nos diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Deus complete a sua palavra em nossos corações. Vamos dirigir as nossas mentes ao trono da graça. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui para podermos aprender mais da tua palavra, para podermos ouvir a tua mensagem, para ouvirmos a tua voz, com lições para o nosso viver. Somos gratos por essa palavra que tu nos deixaste, que através dela podemos te conhecer melhor. E nesse instante, Senhor, em que nós vamos refletir sobre ela, nós te rogamos o auxílio do teu Santo Espírito, de maneira que ele venha a abrir o nosso entendimento a fim de compreendermos, ó Pai, o que tu tens a nos falar, pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Bem, irmãos, o que nós temos aqui, essa passagem do Evangelho de Mateus, é quando Jesus ele escolhe os seus 12 apóstolos e ele vai começar a passar algumas instruções, fazer algumas admoestações e apresentar algumas coisas para aqueles discípulos. Podemos tomar essa palavra do Senhor Jesus como sendo algo também para as nossas vidas, para a vida de cada um daqueles que confessam ser seus discípulos. Algumas dessas instruções são bem práticas, elas são bem simples de compreensão, para nós termos um entendimento do que é a vida cristã, do que é viver o cristianismo, do que é ser um discípulo de Jesus Cristo. E o que o Senhor Jesus aqui está nos apontando era para a realidade das dificuldades que os seus apóstolos, que os seus discípulos iriam enfrentar. E ele dá algumas orientações para enfrentar essas dificuldades. E ele nos recomenda especificamente aqui nesse versículo 16, para nós sermos prudentes como as serpentes, prudentes como as cobras, para nós podermos saber viver em meio a lobos. Então é sobre isso que eu gostaria que nós meditássemos, que nós pensássemos, sobre essa recomendação tão simples do Senhor Jesus. A realidade de que viveríamos em meio a lobos, mas que deveríamos ser prudentes como as serpentes. Antes de mais nada, o que Jesus está querendo deixar aqui de maneira muito clara para os seus apóstolos, era o fato de que ele estava enviando os seus apóstolos, ele estava alertando os seus discípulos a respeito da realidade onde eles viveriam. Eles seriam enviados para viver no meio de lobos. É muito interessante, muito curioso, porque nas páginas das Escrituras nós vamos encontrar muitas vezes os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus sendo comparados a alguns animais. Somos chamados de ovelhas do bom pastor. Aqui Jesus faz menção a 2 animais. E curioso ainda é que ele faz uma recomendação para sermos a semelhança de um animal, que muitas vezes, ou que normalmente a visão a respeito desse animal é muito negativa, que são as serpentes. Alguém ser comparado a uma cobra não é algo lá muito elogioso. Fulana de tal é uma verdadeira serpente. Traz por trás disso
uma característica negativa, porque as serpentes, as cobras, normalmente são associadas ao veneno que expelem. Então não seria algo positivo, mas aqui Jesus está recomendando aos seus apóstolos: vocês precisam ser prudentes como as serpentes, prudentes como as cobras, porque vocês estariam vivendo ou vão viver no meio de lobos. E o lobo aqui, se nós trouxermos a imagem de que aqueles que seguem a Jesus, que é o bom pastor, nós somos ovelhas do seu rebanho, e o lobo é justamente aquele animal, o predador natural das ovelhas. Então, em outras palavras, o que Jesus está apontando é para o fato de que os seus discípulos seriam enviados para viver no meio daqueles que são seus predadores naturais. De que o ambiente em que os seus discípulos iriam viver era um ambiente hostil aos discípulos de Jesus Cristo, que não seria um ambiente nada agradável, nada convidativo para discípulos de Jesus Cristo, mas eles iriam para lá. Eles iriam viver em meio a lobos. Eles iriam precisar conviver naquele ambiente hostil, em que uma ovelha está sendo encaminhada para viver no meio de lobos. E a ideia aqui é de adversários. Pessoas que iriam procurar estragar a vida desses discípulos, que iriam perseguir esses discípulos, que iriam procurar destruir esses discípulos, que iriam tentar se aproveitar desses discípulos. Então, tudo isso em meio a um ambiente onde esses discípulos de Jesus Cristo iriam viver. Ora, meus irmãos, nós nos furtamos ou nós somos isentos de repente precisarmos conviver em ambientes assim? Será que sempre nós vamos viver e conviver com pessoas que se agradam de estar com servos e servas do Senhor Jesus Cristo? Esse mundo em que nós vivemos é um mundo hostil aos valores do reino dos céus. Mas foi para este mundo que Jesus nos enviou. E que nós precisamos conviver com todo tipo de gente, com todo tipo de pessoa. E muitas vezes nos depararemos com verdadeiros lobos que estão buscando tragar, que estão buscando destruir, que estão buscando perseguir, que estão buscando se aproveitar, e seja lá o que for de negativo em relação aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. É um ambiente hostil. Então Jesus já alerta os seus apóstolos: vocês serão enviados para conviver como ovelhas no meio de lobos. Então o ambiente onde vocês estarão, o ambiente onde vocês conviverão, vocês vão encontrar verdadeiros lobos, prestes ou desejosos de tragá-los. É para esse ambiente que vocês irão. Então se preparem. E a recomendação então que Jesus faz é: sede prudentes como as serpentes. Quando Jesus diz sede prudentes como as serpentes, o entendimento que nós podemos tirar dessa expressão aí, sede, sejam, traz por trás dessa palavra a ideia de adquirir, de aprender, aquela ideia de estar disposto ou se dispor a receber algo, a receber um aprendizado. Em outras palavras, aprendam a ser prudentes como as serpentes. Observem o exemplo da natureza, observem o exemplo de uma serpente. Como ela é prudente, vocês deverão ser da mesma forma, prudentes como estas serpentes. Então nós precisamos aprender. E prudência é uma virtude que normalmente nós não nascemos com ela, nós aprendemos a ter.
nós aprendemos a ser prudentes. E é por isso que Jesus recomenda: aprendam com uma serpente, peguem um exemplo dela e aprendam, adquiram dela esse conhecimento. É a prudência. Então, numa determinada teoria do conhecimento, é como se o ser humano nascesse, aí vem a expressão tábula rasa, um verdadeiro quadro em branco. E que com o passar do tempo e pelas experiências que o indivíduo, que o ser humano vai adquirindo, é como se ele fosse preenchendo esse quadro com esses conhecimentos. Então é como se nós aprendêssemos, ou como se nós, melhor dizendo, nascêssemos zerados. Mas com o passar do tempo nós vamos aprendendo algumas coisas. E no caso aqui da prudência, é uma dessas virtudes, que com o passar do tempo nós vamos adquirindo, nós vamos aprendendo a ser prudentes. É aquela história de você testar e errar, mas até com o erro você aprende. Nós conseguiríamos aprender determinadas coisas se na vida nós só acertássemos, se só conseguíssemos êxitos. Na primeira vez que a gente tenta, consegue. Pensamos em alguma coisa, planejamos alguma coisa, vamos lá e dá tudo certo. O que era que nós iríamos aprender se só acertássemos na vida? Tem coisas que nós aprendemos somente com os erros. À medida que fazemos e à medida que erramos, aí nós vamos aprendendo. Deu errado, vamos verificar o que foi que deu errado, o que foi que levou ao fracasso daquele projeto, ao fracasso daquele plano. Aí sim a gente vai aprendendo até conseguir o êxito. Essa virtude da prudência, nós vamos aprendendo dessa forma, errando, consertando, tentando de novo, até que dá certo. Mas aí nós vamos ajustando as nossas ações. A prudência, portanto, é uma virtude em que se exige a experiência, a prática. Ninguém nasce com essa virtude. Ninguém nasce já prudente. Você vai, à medida que o tempo vai passando, você vai desenvolvendo essa virtude na sua vida. Por isso que Jesus diz: sede prudentes, aprendam a ser prudentes, adquiram essa virtude. E muitas vezes, e eu diria até na maioria das vezes, a gente só consegue acertar na vida depois de levar muita pancada na cabeça. A gente vai evitando os erros, a gente vai conseguindo identificar onde foi que nós erramos, até nós conseguirmos então acertar. Então Jesus diz: olha, o ambiente onde vocês vão viver é um ambiente hostil, é como ovelhas vivendo no meio de lobos. Como é que a ovelha vai sobreviver num ambiente desse? Então Jesus diz: sede, aprendam a ser prudentes como as serpentes. As serpentes utilizam da prudência. Normalmente se diz que uma cobra só ataca o ser humano porque ela se sente ameaçada. Ela não sai em busca do ser humano para picar. Não. Ela não sai atrás do indivíduo, está passando lá a 200 metros de distância dela, aí ela pensa: é esse que eu vou pegar. Não é dessa forma que ela age. Por azar do indivíduo que está a 200 metros, ele vai se aproximando sem vê-la. E ela só ataca no momento certo, quando ela acha que está sendo atacada. Ela não vai atrás de ninguém. Ela não é besta. Ela sabe que o perigo é maior lá. Então ela não vai atrás. No futebol não tem uma expressão: o bom zagueiro é aquele que sabe sair só na boa, porque ele sabe, tem certeza que ou vai tomar a bola ou vai fazer a falta no camarada.
Porque se ele for driblado pelo atacante, pronto, aí já é meio gol. Só vai na boa. É o camarada prudente. É a serpente prudente. Então Jesus diz: aprendam com esse exemplo. Vocês vão viver num ambiente completamente hostil ao meu ensino, aos valores do meu reino. Vocês vão viver em meio a lobos. Então como é que vocês, como ovelhas, vão conviver no meio de lobos? Com prudência. Aprendam então a prudência. A prudência se torna, para nós, discípulos de Jesus Cristo, uma virtude essencial na nossa vida cristã. Nós sobreviveremos se nós formos prudentes. A prudência se torna, portanto, uma característica e uma virtude essencial para a nossa vida cristã. Mas, afinal de contas, o que é prudência? Se vamos viver em um ambiente hostil, ovelhas no meio de lobos, se precisamos aprender algo que Jesus nos recomenda, e o exemplo é o das serpentes, afinal de contas, o que seria essa prudência que Jesus nos recomenda? A prudência está relacionada à razão. Tanto que essa palavra prudência, ela, se você pega a palavra original no grego, ela tem lá na sua raiz a palavra diafragma, aqui, ó. Porque era aqui que algumas culturas da antiguidade imaginavam que concentrava-se a razão. Hoje a gente pensa que é no cérebro, por mudanças culturais. Mas já imaginava-se que era aqui, o local onde a razão e as emoções conviviam. Então, prudência está ligada diretamente à capacidade que eu tenho de raciocinar e controlar as minhas emoções. Uma convivência equilibrada entre razão e emoção. O homem prudente é o homem onde aquele homem que consegue raciocinar, pensar. E tem algumas coisas básicas relacionadas à prudência, que nós podemos então aprender mais a respeito dela. Ela tem algumas características que vejam como isso é fundamental para nós vivermos no mundo em que nós vivemos, com lobos devoradores querendo nos pegar, com lobos devoradores querendo nos enganar, porque vejam que a ideia de lobo está associada, por exemplo, a falsos profetas. Se você volta no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós como lobos devoradores em pele de ovelha. Pessoas que querem nos enganar, pessoas que querem se aproveitar da nossa boa fé para tirar alguma coisa em proveito delas. A prudência é fundamental para nós sobrevivermos nesse meio. Aí aqui eu pegaria 3 características básicas da prudência. Primeira delas, ponderação. Nós vivemos num ambiente hostil, nós somos recomendados por Jesus a aprendermos a ser prudentes, logo, nós somos chamados por Jesus a exercermos a ponderação em nosso viver. E o que é um homem ponderado? É um homem que utiliza-se da reflexão, da sua capacidade de pensar. É aquele indivíduo que antes de agir, pensa. Antes de agir, considera algumas coisas. O homem ponderado é o que medita antes de tomar alguma atitude, antes de fazer alguma escolha. O homem ponderado é aquele indivíduo que sabe definir o que é importante do que não é. Aquele que sabe distinguir o que tem de fato valor e o que não tem. Imagine um homem que não seja ponderado, que vá comprar um carro. O motor do carro não vale nada. Não vale nada.
diz que os motores mais básicos, os motores 1.0, não é isso? Economizam a gasolina e tal, mas tem uma força pequena. É 1.0. Tem o 2.0, muito mais forte. Aí o indivíduo vai comprar o carro, cujo motor já não é nem mais 1.0, deve estar 0,5. Mas ele acha o carro uma beleza, a carroceria uma beleza. Mas o motor não vale nada. Fez bobagem. Gastou dinheiro à toa. Porque o que vale, na verdade, em um carro, não é necessariamente a beleza. Não tem um motor bom. O homem ponderado é aquele que considera as coisas, que leva em consideração diferentes fatores, que sabe separar o que é importante do que não é. Vale mais o quê? O que é mais importante? É mais importante juntar tesouros aqui nesta terra ou estar bem com Deus juntando tesouros celestiais? A prudência tem a ver com a ponderação. E nós só conseguimos fazer isso se nós usarmos o nosso raciocínio. Nós precisamos pensar antes de agir. Nós precisamos refletir antes de tomarmos qualquer decisão. Porque, meus irmãos, há decisões e decisões na nossa vida. Uma coisa é você decidir que sabor vai ser o sorvete que você vai tomar. Outra coisa muito diferente é você pensar a respeito da pessoa com quem você vai escolher para conviver o resto da sua vida em um casamento. Escolher um cônjuge não é como escolher um sabor de sorvete. São decisões? São, mas bastante diferentes. O homem ponderado, ele reflete, ele pensa antes de agir, antes de tomar qualquer decisão. É o homem prudente, é o homem ponderado. Mas a prudência também tem a ver com outra coisa, cautela. Se o homem ponderado, ele pensa antes de agir, se o homem ponderado, ele consegue separar o que é importante daquilo que não é tão importante, o homem cauteloso, ele vai um pouquinho mais à frente. Ele pensa nas consequências. Ele vai pensar naquilo em que vai ser o resultado das suas ações. Se o homem ponderado, ele pensa antes de escolher, o homem cauteloso, que também é prudente, ele vai pensar, vai dar em quê? Vai resultar em quê essas minhas ações? Ele sabe, no final das contas, o que está fazendo. É o homem cauteloso. É o homem cuidadoso, é o homem prudente. Para sobrevivermos no meio desses lobos devoradores, nós precisamos ser tanto ponderados quanto cautelosos. No livro de Provérbios, capítulo 22, o versículo 3, Provérbios 22, versículo 3, Salomão escreveu assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Ele faz a distinção entre o homem prudente, que no caso aqui nós chamaríamos também de cauteloso, e o homem que não é prudente, o imprudente. Ele diz, olha, o homem prudente, ele é cauteloso, ele vê o mal e se esconde. Enquanto que o imprudente, que ele chama aqui de simples, ele vê o mal e vai adiante. Resultado, vai sofrer o mal. Ele não pensa nas consequências dos seus atos. Ele não pensa, olha, eu agindo dessa forma, o resultado disso vai ser algo ruim para a minha vida. Enquanto que o prudente diz, olha, vai dar errado, vai trazer prejuízo, então eu não vou, eu não sigo em frente. É semelhante a um indivíduo que anda por essas estradas aí afora
Aí tem uma placa, cuidado, curva perigosa. A prudência recomenda o quê? Pisar um pouquinho no freio? Ou tirar o pé do acelerador para que o carro perca velocidade e você faça a curva de maneira segura. Por quê? Já estão avisando, olha, mais na frente tem uma curva que é perigosa. A prudência recomenda isso. Opa, como diz Salomão, vê o mal e se recolhe. O que é que o imprudente faz? Que bobagem de curva perigosa, aí é que afunda o pé. Qual vai ser o resultado? Uma curva que você tem que fazer no máximo a 80 por hora, você quer fazê-la a 120, 140? A probabilidade de se dar mal naquilo é imensa. O cauteloso faz o quê? Segura. Não vai. Aquelas placas nas estradas, quando diz assim, só ultrapasse com segurança. Ou seja, a recomendação é: seja prudente. Viu que vai ultrapassar, que não dá, volte. Vai encarar o carro que está vindo lá? A prudência diz: se afaste do perigo. E o que é que isso tem a ver com a convivência humana? Meus irmãos, tem pessoas com as quais nós nos deparamos nessa vida, que só um cego para não ver que se aproximar daquele tipo de pessoa vai nos levar a coisas ruins. É bater o olho e você sabe, não sai dali coisa boa. E o que é que você vai querer se juntar com uma pessoa dessa? Vai levar ao quê? A prudência, à medida que nós vamos aprendendo a ser prudentes, ela vai dizendo, olha, cuidado, veja onde é que vai dar isso daí, veja qual vai ser o resultado disso. É o homem cauteloso. O ponderado pensa antes de agir. O cauteloso, ele vislumbra um pouquinho adiante. Eu agindo dessa forma, a consequência vai ser o quê? Não vai ser coisa boa. Então é melhor nem fazer. Fazer para depois sofrer? Então Jesus recomenda isso, prudência. Vocês precisam ponderar antes de agir. Vocês precisam ser cautelosos. E a terceira e última característica dessa prudência que Jesus nos recomenda é a sensatez. O homem prudente é o homem ponderado, é o homem cauteloso, é o homem sensato. E a sensatez é o quê? Equilíbrio. Antes de mais nada, sensatez é equilíbrio. Ora, meus irmãos e irmãs, nós vivemos uma fase da nossa vida nacional terrível. E aqui eu não estou falando da pandemia somente, não. Não é só do problema de saúde, sanitário que nós enfrentamos. Não é só o problema econômico que isso resulta, uma crise econômica terrível que estamos passando. Infelizmente as consequências ainda vão se estender por um tempo. Não. Para a tristeza nossa, nós já estamos há um bom tempo no nosso país num ambiente extremamente radicalizado. Radicalizado. Qualquer coisa é motivo para briga e para confusão. E o que é que nos recomenda a prudência? Sensatez. Equilíbrio. É por isso que eu estranho tanto quando eu me deparo com cristãos radicais. Radicais? O radicalismo tem a ver com Jesus? Jesus era radical no amor. Antes fôssemos radicais no amor que Jesus Cristo nos ensinou. Mas é tanto radicalismo para lá e para cá. E a prudência nos recomenda o quê? Sensatez, equilíbrio na maneira de agir, na maneira de falar, na maneira de tratar, na maneira de se expressar.
Simplesmente isso, equilíbrio, sem radicalismo. O sensato é um homem equilibrado. O sensato é um homem de bom senso, razoável. Meus irmãos, tem certas coisas que acontecem em nossa vida que bastava um pouquinho de sensatez para nós resolvermos as coisas. Que bastaria um pouquinho de sensatez para nós sabermos distinguir claramente o erro do acerto, a segurança do perigo. Bastaria sensatez. Vou dar aqui alguns exemplos. Se não me engano, foi na década de 70 que surgiu aquele pastor Jim Jones, arrebanhou um monte de seguidores, criou uma comunidade, era pastor, ou se autoproclamava pastor, e o final daquela comunidade foi trágico. Um suicídio, um dos maiores suicídios coletivos que se tem conhecimento. Ele convenceu os seus seguidores ao acompanharem no seu suicídio. E assim ele levou junto dezenas de pessoas. Um dos maiores suicídios coletivos que se tem conhecimento. Em nome de quê? Em nome de uma pretensa interpretação da Bíblia. Aí eu pergunto, não bastaria um pouquinho de sensatez para aqueles seguidores do Jim Jones para pensar o seguinte: é para isso que Deus nos chama? Para nós tirarmos a nossa própria vida? Um mínimo de sensatez evitaria uma tragédia daquela. Não, se você está querendo tirar a sua vida, vai sozinho. O que é que eu tenho a ver com isso? Mas a falta de sensatez, de prudência, fez com que todas aquelas pessoas seguissem o exemplo do seu líder e tirassem a sua própria vida. Eles, o indivíduo, esposa, filho e por aí vai. Falta de sensatez. Falta de sensatez. Uma vez eu estava vendo um programa de TV, um pastor nos Estados Unidos, aí eu pego novamente outro exemplo de pastor, nos Estados Unidos, pastoreando uma determinada igreja pequena, em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos, ele saiu com a ideia de poligamia, de que ele era casado, mas na cabeça dele, o que Deus estava querendo para a vida dele era a poligamia. Aí ele consegue convencer uma pessoa da igreja, uma senhora da igreja, também casada, de que deveria ficar com ele. E ele convenceu não só aquela mulher, como a própria esposa, para conviverem juntos. Porque, segundo eles, ou segundo ele, na cabeça dele, seria o que estava na palavra de Deus. O resultado foi trágico. Ele acabou matando, assassinando no que nós poderíamos chamar a segunda esposa. Resultado trágico. Aí eu pergunto mais uma vez, não bastaria um pouquinho de sensatez para que aquela mulher não caísse na esparrela daquele pastor? Um mínimo de sensatez para dizer, olha, isso não é da vontade de Deus. Não é para isso que Deus nos chama. Mas a falta da sensatez, a falta da prudência, acabou com uma vida. Aí aqui ecoam nos nossos ouvidos a recomendação de Jesus para os seus discípulos: estou mandando vocês para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes. Nós conseguiremos sobreviver, nós conseguiremos nos livrar dos lobos que querem nos tragar, na medida em que nós aprendermos a ser prudentes, como Jesus nos recomendou. Tomarmos como exemplo a prudência das serpentes. Aprendermos, à medida que o tempo passa, a sermos ponderados, a pensar antes de agir, a refletir sobre as nossas ações,
aprendermos a ser cautelosos, pensar nas consequências dos nossos atos, antes de dizermos sim a algum convite, saber o que é que isso vai resultar em quê, não darmos ouvidos a qualquer um. Aí aqui eu trago a ideia, o significado, já que eu falei de Provérbios 22, o prudente e o simples. No Antigo Testamento, esse indivíduo simples, o homem prudente, o hebraico, ele literalmente significa ali, é o porta aberta. O homem prudente e o homem simples. O simples, ele deriva-se desse significado. O homem simples é o homem porta aberta. Ou seja, é aquele que abre a porta para qualquer um da sua casa. No nosso linguajar, hoje, poderíamos dizer e associar que seria aquele indivíduo Maria vai com as outras. Basta alguém dizer alguma coisa, ele já segue aquele indivíduo. Outro diz outra coisa, ele então já muda e vai com aquele dali. O simples, na sabedoria hebraica, era o porta aberta. Qualquer um que batesse na sua porta, ele abria e deixava entrar. O prudente, não. O prudente não é um porta aberta. O prudente é aquele que pergunta: quem é? Está querendo o quê? Está procurando quem? Ah, é para tal coisa. Mas não é aqui não. É aquele que questiona. É aquele que pensa. É aquele que tem cautela. Já o contrário dele, o simples, é o porta aberta. Basta alguém bater na porta, ele já está abrindo, não pode entrar. Não sabe o que quer, não sabe quem é aquele indivíduo, não sabe qual vai ser a consequência de uma pessoa entrando de qualquer jeito na casa dele, mas ele vai deixando entrar. O prudente questiona. O prudente usa da razão. O prudente é cauteloso. O prudente é precavido. O prudente é equilibrado. O prudente é sensato. Viveremos no meio de lobos, com toda certeza, como Jesus disse. Pessoas totalmente avessas aos nossos valores. Muitos querendo se aproveitar da nossa boa fé. O remédio que Jesus nos dá? Prudência. Sede, pois, prudentes, como as serpentes. À medida que nós aprendermos a ser prudentes, nós vamos conseguir nos distanciar e nos livrar dos lobos que tentam nos devorar. Que Deus, portanto, nos dê prudência. Que Deus nos dê sabedoria para cada dia sermos mais e mais prudentes, pois vivemos em meio a lobos. Que Deus assim nos abençoe. E vamos encerrar o nosso culto com uma música, louvando ao nosso Deus. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Ao seu nome louva então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir.
Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Glória a Deus, glória a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Glória a Deus, glória a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Glória a Deus, glória a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Glória a Deus, glória a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos